Olá, eu sou Hélio Ferraz da Costa, no canal Mago do Realismo, de Kennedy Litaif. Hoje eu vou abordar um outro assunto sobre pré-consciente, consciente e inconsciente. O consciente é tudo aquilo a que temos acesso. Por exemplo, eu tenho consciência que agora eu estou numa praça onde eu resido com o celular, com uma câmera, gravando um vídeo, né? E que há casas, né? Há luzes acesas, há pessoas transitando pelas ruas. Esse é o meu consciente. O pré-consciente, ele seria coisas que eu sei, mas eu não tenho acesso imediatamente. Se você me perguntar, por exemplo, o dia que eu nasci, eu vou falar 27 de junho de 1970. Mas eu não estava pensando nessa data. Simplesmente você me perguntou e eu tive acesso a elas através da memória. Esse é o pré-consciente. Já o inconsciente, nós não temos acesso ao inconsciente. E somente através da psicanálise é que se deu o devido valor aos sonhos, ao inconsciente, né? À interpretação dos sonhos de uma forma científica, de uma forma acadêmica. Então eu queria falar sobre as três diferenças do consciente, pré-consciente e inconsciente. Lembrando que nós não temos acesso ao inconsciente. E muitas das coisas que ocorrem, muitos traumas, eles ficam ali no inconsciente. E já que eu estou falando de superego, já que eu estou falando de consciente, inconsciente e pré-consciente, eu vou relembrar novamente o que é superego. Ego e id. Ao nascermos, a nossa estrutura básica é o id. O id ele se encontra no sistema límbico e reptiliano, e não propriamente no neocórtex. No neocórtex se encontraria o superego, porque ele está atrelado a hábitos culturais, sociais, que variam de povo para povo. O que é considerado imoral aqui no Brasil, em outros países, ele é bem aceito, ele não é contestado, mas até no Brasil mesmo há variações culturais de acordo com variações geográficas, regionais. Muitas vezes o que é um hábito de um povo, de uma população ou de um determinado povoado não será hábito de populações que habitam, por exemplo, as grandes metrópoles. Então, o id nós nascemos com o id. Por volta dos 3 anos vai surgir o ego. Ego, em grego, significa eu. É justamente quando começamos a tomar consciência da realidade que nos circunda. Então, esse é o ego. O ego, o elemento mediador entre o superego e o id. Ele está entre esses dois extremos. O id, que tudo quer, e o superego, que é regido por um mundo de imposições morais, de condutas, de normas que variam de acordo com a sociedade em que vivemos, com o país em que vivemos. Ou existem até as variações históricas, que os valores eles vão mudando ao longo do tempo. Nietzsche ele foi o primeiro filósofo que introduziu a concepção de valor na filosofia. Antes de Nietzsche, valor só tinha uma relação com economia, com valor de mercado.
E ele só tinha uma acepção econômica. E o Nietzsche passa a utilizar esse termo valor na concepção filosófica. E aí se cria, nasce depois uma ciência chamada axiologia, que é a ciência que vai estudar os valores. Mas, voltando ao caso do superego, aí o superego ele vai surgir lá por 5 anos, né, que você já entrou em contato com restrições, com não, com limitações e até com os preconceitos, com os tabus, com o pensamento que geralmente ele ocorre através de interação com o meio social, através dos pais, através dos responsáveis, da escola como um todo. Então, eu descrevi aqui a diferença entre id, por exemplo, os nossos instintos, nossos impulsos sexuais, a fome, a necessidade de beber água, de cópula, de reprodução. Tudo isso, as nossas necessidades vitais, tudo isso está relacionado ao id. O ego é uma estrutura, intermediador, né? Intermediário. Quando o ego deixa de existir essa função intermediária de mediador entre o superego e o id, aí ocorre um conflito entre o superego e o id, porque o id, ele tudo quer, ele simplesmente é movido por instinto. Grosso modo, é o nosso lado mais animal. Isso é o id. Quando as pessoas fazem uso, por exemplo, de drogas, seja álcool ou outras drogas, isso vai liberar, vai suprimir o superego dela, ela vai ficar totalmente à mercê do id e vai aflorar tudo aquilo que está contido em seu id, em seu comportamento mais animalesco, mais instintivo. E o que eu queria falar era isso. Eu sou Hélio Ferraz da Costa, no canal O Mago do Realismo, de Kennedy Litaif. Muito obrigado.